tempo nessa noite aqui. Eu gostaria que os amados abrissem a vossa Bíblia no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Meu Deus. Aleluia. Amém? Eu quero observar dois versículos aqui. Versículo 9 e o 10, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sei que os irmãos estão olhando ali no telão, e o telão mostra de versículo em versículo. Só que eu quero chamar a atenção uma coisa aqui. Se você observar do versículo do capítulo 1 até o capítulo 9, do versículo e o versículo 44, Meu Deus. você vai ver que é nomes, e uns nomes estranhos que está escrito aí, que é interessante que você lendo, ou quem quer ler a Bíblia e passar por aqui, é exaustivo ler esses capítulos até o capítulo 9, porque aqui é nomes, é uma genealogia de alguns homens que viveram numa época antes, no cativeiro e após cativeiro. Segundo alguns historiadores, dizem que quem escreveu este livro foi Esdras, um escriba que tinha também saído do cativeiro. E é interessante, irmão, nós observar que esses nomes estão aqui, porque na época de Esdras, quando os judeus voltaram do exílio, e eles começaram a se agregar na terra de Canaã, havia um povo que estava em Samaria, que eram samaritanos, que eles queriam se infiltrar no meio da tribo de Judá. Eles queriam fazer até parte da construção do templo naquela ocasião, mas foram barrados. E é interessante que tinha uns que vinham com certificado de judeu, porque eles queriam provar a sua nacionalidade, a sua cidadania, as suas raízes. Mas quando Esdras foi olhar nos autos, percebeu que aqueles homens estavam mentindo, e ele barrou, e ele começou a fazer uma seleção de nomes. Por que será que Esdras fez isso? Por duas coisas. Porque existia uma promessa de Deus referente à pessoa de Davi, que nasceria um da descendência de Davi, que seria o Cristo. Aleluia! Então a linhagem de Judá era vista com todo o cuidado.
E de forma nenhuma eles podiam misturar-se com outros povos, para que a semente de Davi viesse como Deus exigia. Aleluia. E não só isso, também tinha a tribo de Levi, que era uma tribo de sacerdotes. Então não podia ter mistura. Era por isso que Esdras, ele fez essa seleção de nomes, especificou e registrou, porque não podia se misturar. Mas o que me chama a atenção é que vários aqui só colocaram os seus nomes, só nome. E se você observar capítulo 4, do versículo 1 ao 8, continua nomes. Mas se você parar no verso de número 9, aqui em 2 pequenos versículos começa uma história. E é interessante que a história que começa não é ligada nem com o último homem do versículo 8, nem com o primeiro homem do versículo 11. Parece que esses 2 versículos aqui estão fora de lugar, porque o homem desse versículo não está ligado a raízes desses homens que estão aqui. Eu acredito que quando Esdras estava escrevendo esses nomes, o Espírito Santo parou e falou: coloca isso, coloca essa história, porque parece que de repente deu um ponto final e entra alguém na história que não estava ali programado para estar como está aqui. Parece que essa história está fora dos problemas, mas está aqui como referência para a nossa vida. Aleluia. E é interessante nós observar o nome Crônicas. O que é Crônicas? Todo rei, todo monarca tinha um cronista ou um escritor que tudo que acontecia no império ou no reino, principalmente coisas fora do comum, ou alguns fatos principais, o cronista vinha e escrevia aquilo como registro para ficar na história. Então isso daqui não é qualquer coisa, isso aqui é um registro ímpar de fatos que aconteceu. Aleluia. E nós lemos aqui, a Bíblia começa falando assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E me chama a atenção isso também. Sua mãe chamou seu nome Jabes. O que significa este nome? Irmão, no tempo passado eram dados nomes a crianças que iam nascer, e o nome da criança que nasceria estava relacionado com o que estava acontecendo no ambiente da época. O nome era dado relacionado com como nascia a criança. Você quer ver? A Bíblia diz que no tempo do juiz e do sacerdote Eli, houve que a arca do concerto foi tomada pelos filisteus. E um dos filhos de Eli, a sua esposa estava grávida.
foi-se a glória de Israel. Então o nome estava relacionado ao acontecimento da época. Ou quando não, está relacionado com o acontecimento do nascimento da criança. Se você ouvir a história de Jacó e de Esaú, você vai ver que esses dois nomes foram dados devido ao acontecimento do tempo e como eles nasceram. E aqui não é diferente. O nome deste homem foi dado por causa que a sua mãe gerou ele com dores. Mas alguns historiadores dizem que não só isso. No começo da vida de Jabes, ele sofria também dores. E o nome que foi dado a ele é um nome até mesmo que mais parecia um estigma do que um nome. Porque Jabes significa o que gera sofrimento. Irmão, será que você ficaria sócio? Ou andaria com alguém que leva um nome desse? Você andaria? Será que você fazia uma aliança com alguém de um nome desse? Que o nome dele está relacionado, gerador de sofrimento? É o nome desse homem. Quem olhava para Jabes ou falava Jabes, queria dizer o que faz o sofrimento chegar, ou o que gera as dores e o sofrimento. Irmão, isso aqui não é um nome. Parece que é tão fardo que ele está levando. Não é um nome. Parece que é uma maldição que está nas costas deste homem. Mas uma coisa me chama a atenção, irmão. Você sabia que na história do ser humano, uma das coisas que Deus fez e almeja fazer, sabe o que é? Sabe o que é? É colocar uma vírgula na nossa história. Glória a Deus. Glória a Deus. Satanás às vezes trabalha com ponto final. Ponto final é quando a história se acaba. E você sabe que uma vírgula debaixo de um ponto está dizendo: a história continua. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu penso? Que não só Deus queria colocar uma vírgula na história desse homem, mas o próprio Jabes queria uma vírgula. Ou seja, a vírgula se coloca para dar um descanso ou vai dar uma interrupção para começar uma nova frase. Quem sabe não vai ser hoje que uma vírgula vai ser colocada e uma nova frase vai chegar para você. Glória a Deus. Aleluia. É interessante, irmão, que nós temos que também saber que este homem, ele viveu no ano de 1444 a.C. Ele tinha saído do Egito, estava na terra prometida, na terra de Canaã, aonde